Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, o que nós estamos propondo na prática, de maneira muito sintetizada, com essa proposta? A lei 9.478, ela definiu, no seu artigo 49, a constituição, na seção 2ª, dos recursos que compõem o Fundo Social. O Fundo Social foi criado, foi gerado a partir da Lei da Partilha. E no artigo 49 desta lei, constitui Fundo Social. Primeiro, parcela do valor do bônus de assinatura destinada ao Fundo Social pelos contratos de partilha de produção. Na questão da exploração do petróleo e do gás, nós temos na prática 3 formas de rendas governamentais. Nós temos royalties, nós temos participação especial e nós temos bônus de assinatura. É dessa forma que o Estado, qualquer que seja ele, que o poder público se compensa pela exploração de petróleo e de gás. Não importa se na camada pós-sal, não importa se na camada pré-sal, não importa se em concessão ou partilha. A lei determina que os recursos oriundos, por exemplo, dos royalties, eles devam ir integralmente para o Fundo Social. Também define a lei que os recursos provenientes da chamada PE, a participação especial, também integralmente sejam destinados para o Fundo Social. Somente o bônus de assinatura que ficou com destinação parcial. O que aconteceu, por exemplo, em 2014? Do Fundo Social, 6,7 bilhões de reais foram autorizados no orçamento para serem destinados à educação. Pasmem, mas dos 6,7, apenas 1 bilhão foi destinado para a educação e, mais especificamente, para ensino superior e para pós-graduação. Adicionalmente a isso, o único leilão de partilha que o país fez foi o Campo de Libra. O Campo de Libra produziu de bônus de assinatura para o Poder Executivo, o governo federal, 15 bilhões de reais. Desses 15 bilhões de reais, em que pese a lei determinar que parte disso deveria ir para o Fundo Social, pasmem, mas nenhum real desses 15 bilhões do bônus de assinatura do Campo de Libra foi para o Fundo Social. Esses recursos ficaram integralmente restrito para fazer superávit primário ou para bancar despesas de custeio e pessoal do Poder Executivo. De modo que aquilo que se preconizou na lei, nem aquilo está sendo cumprido. O que revela a necessidade, efetivamente, de nós robustecermos os recursos para essas áreas, que são áreas essenciais à sociedade. Sem levar em consideração que em 2015, em função do ajuste fiscal tão bem combatido pelo senador Lindenberg, este ano, 10 bilhões de reais foram subtraídos do orçamento da educação, em função do ajuste fiscal que Vossa Excelência combate com muito rigor. O que nós estamos fazendo é abrindo uma janela nova de oportunidade para financiamento dessas duas áreas que são essenciais à atividade humana. Eu nunca imaginei, sinceramente, em minha vida, assistir um quadro como esse, em que partidos, dito de esquerda, resolvem na conjuntura da nossa vida econômica, da nossa conjuntura política. Evidente que as áreas de educação e de saúde
São áreas que têm desafios muito grandes na gestão. Por favor, senhoras e senhores, qual de nós pode aqui desconhecer a necessidade de financiamento para a área de saúde e para a área de educação? É isso que estamos fazendo, dando destinação ao bônus de assinatura por simetria ao que foi dado aos royalties e participação especial. A senadora Gleisi Hoffmann, ela, no seu parecer, ela apresenta 3 pontos fundamentais que, na visão de Sua Excelência, tornariam esse projeto não meritório. O primeiro deles é que o projeto, ao definir que os recursos do bônus de assinatura deverão ser destinados à educação básica, o relatório argumenta que a desvantagem da restrição é reduzir o potencial de recursos para as universidades. É quase consenso entre especialistas em educação que o maior desafio da educação brasileira não está nas universidades, mas sim na educação básica. O Brasil tem grande defasagem, por exemplo, na educação básica, se comparado com outros países com o mesmo patamar de renda e nível de desenvolvimento em relação aos níveis de frequência e, sobretudo, em relação à qualidade do ensino mensurada por várias métricas, sendo a mais famosa as notas dos testes de PISA da OCDE. Acrescenta-se também que o investimento por aluno, o investimento per capita, no ensino superior brasileiro é da ordem de 11.700 mil dólares, próximos, portanto, aos investimentos que os países da OCDE fazem, ou seja, 13.700 mil dólares. Portanto, nós investimos per capita no Brasil, em nível superior, aquilo que os países nórdicos, aquilo que os países mais desenvolvidos investem. Por sua vez, o investimento no ensino fundamental é de apenas, aqui sim está o fosso e o abismo, no investimento per capita em relação àquilo que nós brasileiros fazemos e que outros países que alcançaram um elevado grau de conhecimento encontraram. No ensino básico, o Brasil investe 2,4 mil dólares por ano, enquanto os países da OCDE investem 7,7. E países como Coreia do Sul, que são casos interessantíssimos, investem 6,7. Portanto, senador Valadares, o nosso desafio não está no campo universitário, em que pese as nossas universidades, evidentemente, estarem passando por forte sucateamento. Mas o desafio brasileiro, para 10 em cada 10 especialistas, está efetivamente na educação básica, que é a base de qualquer construção. Se a educação básica não for bem feita, o desdobramento da capacidade do aprendizado, ela é comprometida. O segundo ponto que a senadora Gleisi Hoffmann apresenta é que esses recursos seriam fundamentais para a Agência Nacional do Petróleo. Também não procede, é um equívoco. Os recursos provenientes do bônus de assinatura, eles, ao serem destinados para a ANP, eles não estão sendo utilizados no orçamento da UNP. Em sua página 129 do balanço da Agência Nacional do Petróleo, a mesma afirma que teve um orçamento de 2014 no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais, e somente 204,2 milhões foi liberado. Então, os orçamentos que estão destinados à Agência Nacional do Petróleo, eles não dependem desses recursos. No exercício de 2015, não tem sido diferente de 2014. De acordo com as informações disponíveis até setembro, a ANP obteve receitas de quase 1 bilhão e 200 milhões, mas só utilizou desses recursos autorizados pelo Congresso para dotação orçamentária apenas 236 milhões de reais. Portanto, é uma falácia afirmar que esses recursos farão falta à Agência Nacional do Petróleo. Além do que, nós estamos há muitos anos sem leilões e leilões de pré-sal. E esses recursos que poderiam ser destinados à ANP não foram esses anos todos, e isso
não impediu o pleno funcionamento da ANP, além da ANP contar no seu escopo e no seu objeto com recursos provenientes das multas em função da fiscalização que a Agência Nacional do Petróleo faz na exploração de terra ou na exploração de mar. De modo que a escolha que nós estamos fazendo aqui na básica, no resumo, é isso. É se os recursos, senador Roberto Requião, do bônus de assinatura vão para compor o primário do ajuste fiscal que Vossa Excelência combate com muito brilhantismo, ou se esses recursos vão para aquilo que nós precisamos fazer fundamentalmente, que é investir nas pessoas. E não há investimento melhor e maior e com mais qualidade do que investir nas pessoas. Investir nas pessoas significa investir e melhorar o financiamento da saúde e da educação. Portanto, essa é a escolha que estamos fazendo. Se vamos olhar para o mundo, para as boas experiências que deram certo, que trataram rendas governamentais, que têm como origem o petróleo, como poupança, ou se vamos continuar queimando esses recursos na orgia fiscal que nós temos observado, lamentavelmente, nos últimos anos. Essa é a opção que vamos fazer. Se vamos dar ao bônus o mesmo tratamento que já demos aos royalties e às participações especiais, ou se vamos continuar destinando esses recursos sagrados para a sociedade brasileira, para o dia a dia, né, das despesas, me perdoem, imperdulárias, que nós temos observado na gastança do dia a dia do governo federal. Portanto, senhor presidente, essa é a opção que o Senado terá que fazer, pelo futuro ou pelo passado. Eu quero crer que o Senado precisa fazer uma opção pelas próximas gerações. Até porque, se não fizermos isso, nós vamos fazer aquilo que outros países fizeram e que não deu certo. Olhando para o mundo, de cada 10 países que têm na exploração do petróleo a sua principal atividade econômica, de cada 10, 9 está mergulhado em crises sociais muito absurdas. Por quê? Porque não conseguem destinar esses recursos para a poupança. Então, ou vamos destinar esses recursos do bônus de assinatura para a saúde e para a educação, e aí sim para a saúde básica e para a educação básica e para a saúde pública, ou se vamos continuar vendo esses recursos serem drenados no dia a dia, sem qualquer tipo de valor para a sociedade. Muito obrigado, senhor presidente.